Boa noite, São Paulinos, São Paulinas. Se é que dá para ser uma boa noite, né? Diel aqui e o assunto aqui é São Paulo, tá? Rapaz, acabou agora, São Paulo 2, Bragantino 2. E que jogo, hein, meus amigos? Pelo amor de Deus, aconteceu muita coisa aí pra gente falar sobre a escalação, para começar. Muitos lances esquisitos durante o jogo pegou fogo do nada, uma loucura, hein? Vamos lá, vamos começar falando da escalação. O Carpini, ele entrou no jogo, entrou com um time que ele colocou o Nicão no lugar do Galopo e colocou o Ferreirinha no lugar do Juan. O Ferreirinha, esperado, a gente até queria que o Ferreirinha jogasse no lugar do Juan, né? Ou do Galopo mesmo, tanto faz. E o Nicão. Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês concordam comigo. O Rames não joga porque dizem que ele não tem intensidade para jogar nesse grupo do São Paulo, que já tá fechado e tal. O Nicão chegou ontem e tá jogando. E para mim ele não tem intensidade para jogar no time do São Paulo. Eu não vi o Nicão voltando uma vez. O Bobadilha ficou sozinho ali daquele lado, porque o Bobadilha ia dar um bote, alguém passava nas costas dele. O Pablo Maia e o Alisson não conseguiram fazer a cobertura dele, tanto que foi daí que saiu o gol, aos 6 minutos de jogo. Antes disso, eu até anotei aqui para vocês verem como o jogo foi doido. Com 1 minuto de jogo, o Ferreirinha cruzou a bola, o Caleri meio que tentou desviar, errou a bola, o goleiro deles já fez uma defesa, escanteio para o São Paulo, tudo. Aos 6 minutos, uma falha do sistema defensivo do São Paulo ali do lado direito. O Bobadilha, na verdade foi o Arboleda, tentou sair jogando. Hoje o Arboleda foi o armador do time, para vocês verem, né? O Arboleda que estava armando as jogadas, gente, é brincadeira uma coisa dessa. O Arboleda tentou sair jogando, deu um chute ali para frente, o defensor do Bragantino cabeceou, a bola sobrou para eles, o Bobadilha foi dar o bote, o jogador do Bragantino fez o facão, entrou livre e deu um chute esquisito ali. O Rafael não teve reflexo. Eu não sei se o Rafael não estava nem... Eu acho que o cara errou o chute e nem o Rafael estava esperando ele chutar daquele jeito e fez o gol com 6 minutos de jogo. O Bragantino, um detalhe, tá? O Bragantino estava inteirinho reserva nesse jogo. Bom, depois disso o jogo foi se desenhando. O São Paulo só jogava pelo lado esquerdo aqui com o Ferreirinha. A única jogada que o São Paulo tinha era o Wellington e Ferreirinha. O resto do time meio... Tava bagunçado, a verdade é que o time do São Paulo tava bem bagunçado hoje, não tava legal. O Carpini não tá conseguindo arrumar soluções para os desfalques, coisa que o Dorival conseguia bem, né? Mas o Carpini não está conseguindo, o time anda muito desorganizado, dando espaço, o meio de campo do São Paulo praticamente não existiu. O Alisson correu muito, só que o Alisson não conseguiu, ficou para ele a função de armar. O Bragantino já pegou isso daí, pôs uma marcação muito forte em cima dele, e era o Arboleda e o Diego Costa que saía com a bola. Toque de lado pro Bobadilha, toque pro Wellington e daí um chutão para frente, ou os próprios zagueiros chutavam para frente. Pro Caleri ficar brigando lá na frente. E durante o primeiro tempo todo não aconteceu muita coisa, né? O São Paulo só teve algumas jogadas ali com o Ferreirinha. Foi bem que também outra coisa que o Bragantino pegou, pôs ali mais sobras em cima do Ferreirinha e do Wellington, e aí ficou meio sem jogado. O Ferreirinha até tentou mudar o lado, mas não deu certo, não foi bem. E o primeiro tempo foi basicamente isso, o gol do Bragantino, São Paulo bem desorganizado, tentando ir qualquer jeito para o ataque, o sistema defensivo do São Paulo ficando bem exposto, e não deu muito. Chegou no segundo tempo, o Carpini entrou com um time praticamente não, o Carpini não mudou, mesmo o Nicão não tendo feito um bom jogo. O Luciano mais uma vez apagado, não sei o que está acontecendo com o Luciano, depois que renovou o contrato, né? Renovou o contrato no começo do ano, não teve ainda uma atuação digna de Luciano. Do mesmo jeito,
Hoje nem xingando tanto o juiz ele estava, né? Então, o Carpini não mexeu. Depois ele foi mexer, depois o jogo começou no segundo tempo igual terminou o primeiro, o Bragantino melhor que o São Paulo, teve logo 2 chances no começo do segundo tempo, 2 chutes ali, um Rafael defendeu, depois uma bola que passou para fora, e o Bragantino melhor em campo que o São Paulo, praticamente todo o jogo, o Bragantino muito mais organizado, bem postado defensivamente, saindo conscientemente para os contra-ataques, e o São Paulo perdido. Até que aos 70 minutos do segundo tempo, olha, agora começa uma sequência de fatores que foram em 25 minutos, 30 minutos, ficou outro jogo, uma loucura. Aos 70 minutos, uma bola sobrada ali, o atacante do Bragantino chega primeiro, o Arboleda chega um pouco atrasado, comete uma falta. Na minha opinião, não era para expulsar o Arboleda, a bola estava indo lateral, não estava indo em direção ao gol, e eu ainda acho que o Rafael chegaria primeiro com o atacante do Bragantino na bola. Vocês deixem a opinião de vocês, se vocês acharam para expulsão. Eu não achei para expulsão. Cartão amarelo não tem revisão de VAR. Então, um lance interpretativo, na verdade, e a minha opinião sobre o lance interpretativo é essa: segue a decisão de campo, o VAR não deve interferir. Na sequência dessa jogada, para o Bragantino parar, para o juiz ir conferir, porque todos eles estavam com uma certeza de que o Arboleda deveria ser expulso, o Elinho, que tinha acabado de entrar no jogo, um ex-atleta nosso, né, formado em Cotia, deu um pontapé no Eric ali. Quando você vê a imagem por trás, é até feio, parece que a perna do Eric dobra, ele ficou deitado um tempão no gramado, achei que ele tinha tido uma lesão séria ali. Foi expulso, para mim, essa expulsão correta, na transmissão, né, o Mauro Betti até falou que acha que ele, porque antes disso o juiz tinha dado um amarelo para ele, pro Elinho, e o Mauro Betti falou que ele deve ter falado alguma coisa com o juiz e o juiz o expulsou. Eu acho que não, acho que ele expulsou pelo pontapé mesmo, foi uma agressão. Para mim, um pontapé sem bola, sem nada, só visando acertar o adversário é uma agressão, e agressão é uma expulsão. E aí ele foi expulso, e na mesma hora que ele foi expulso, o juiz foi chamado no VAR, consultou o lance do Arboleda e expulsou o Arboleda. Para mim, uma expulsão injusta, tá? O Arboleda não merecia ser expulso. Dali a pouco, uns 2, 3 minutos depois que a bola voltou a rolar, o Diego Costa fez um lance que levou amarelo, ele está fora do próximo jogo, inclusive ele e o Arboleda estão fora do próximo jogo, vão ser a zaga titular do São Paulo que vem jogando esse ano, não vai estar disponível para o próximo jogo, os dois são desfalques, vai ter que ser Alan Franco de Ferrarese, não vai ter jeito de ser outras pessoas. E aí, sim, para mim a falta do Diego Costa, o jogador estava em direção ao gol, a cobertura de São Paulo estava longe, e eu acho que o Rafael não chegaria primeiro com o atacante. Aquele lance para mim foi mais para expulsão do que o lance do Arboleda. Ele foi chamado no VAR, revisou muito rápido, não deu nem 30 segundos de revisão, ele já mandou a bola seguir. E o jogo continuou. Chegou nos 88 do segundo tempo. Gol do Eric. Uma bola cruzada ali, o São Paulo já estava se jogando todo pro ataque, 10 contra 10, um espaço danado no campo. Um jogão de pelada mesmo, né? O São Paulo se jogando, se eu não me engano foi o Ferreirinha que não tinha saído ainda. Cruzou a bola, um bate e rebate ali. A bola sobrou no pé do Eric aqui na esquerda, dessa vez não teve mão, não teve nenhuma interferência, ele não estava impedido, dominou, chapou no canto esquerdo, um gol tranco. Para a temperatura que estava no jogo, foi até um gol que ele mostrou frieza, né? O Eric que entrou muito bem no jogo, por sinal. Fez o gol, o São Paulo, o juiz deu 8 minutos de acréscimo,
O São Paulo confiante, a torcida inflamou, torcida mais uma vez, quase 45 mil pessoas no Morumbi, uma renda de mais de 2 milhões e meio de reais, pelo que eu ouvi na transmissão. A torcida do São Paulo não tem o que falar, né? Falar mais o mesmo, falar que a torcida do São Paulo é fantástica. Aos 92, o Rafael fez um milagre numa bola ali do atacante do Bragantino, chutou, o bandeirinha até tinha dado impedimento, eu não vi no replay se ele estava ou não impedido, mas enfim, o Rafael fez um milagre, uma defesaça, e no rebote disso, se eu não me engano, foi o Luiz Gustavo que tinha entrado no jogo, tocou a bola ali pro Eric, o Eric achou um passe milimétrico pro Caleri, que, como eu disse no vídeo anterior, né, no jogo do Santos, ele briga com o zagueiro, ele ganha todas as brigas do zagueiro, ele sabe usar muito bem o corpo dele. O Léo Ortiz, que é um excelente zagueiro, tinha entrado também no segundo tempo para segurar o resultado, enquanto estava 1-0 ainda pro Bragantino. Segurou, tentou ganhar do Caleri no corpo, não conseguiu. O Caleri foi numa frieza tranquila, numa frieza pela temperatura do jogo até normal, deu uma cavadinha por cima do goleiro deles, que pegou umas 2, 3 bolas também importantes durante o jogo, e fez o 2-1. Aqui em casa eu já estava gritando, já estava tudo feliz, vitória, o jogo já para acabar, faltavam 3 minutos, depois o juiz deu mais 2 minutos de acréscimo, né? Mais 5 minutos, o São Paulo fez o resultado, se retraiu, só o Caleri ficou lá na frente correndo, e o resto do time tudo atrás, mas numa jogada, numa bola que o Caleri tentou cortar de cabeça, a bola sobra pro jogador do Bragantino, que abre para um jogador chamado Lincoln, que jogou muito bem hoje do Bragantino. Ele ganha do Bobadilha, que não tem ali o macete do lateral, né? Não podia ter feito a falta, podia ter feito um monte de coisa ali, ele não tinha cobertura. Ele ganha, cruza a bola meia altura na área, o atacante do Bragantino não alcança a bola, mas no segundo trave está entrando outro atacante, eu esqueci o nome dele, vocês me desculpem, mas um atacante que também deu muito trabalho para o São Paulo, entrou e fez o gol de empate, e ali na volta já do jogo, já deu para ver que o São Paulo estava desanimado, não tinha mais forças para tentar recuperar na partida. Eu queria ver o replay desse lance, porque eu achei que poderia ter sido falta em cima do Caleri, que ele subiu para cabecear, o jogador do Bragantino, na minha opinião, fez uma cama de gato, mas não passou na transmissão o replay. Eu parei, acabou o jogo, eu já vim para gravar o vídeo, né, pra gente falar do jogo com a memória mais fresquinha, assim, e acabou 2-2, terceiro jogo seguido, na verdade o quarto jogo seguido do São Paulo sem vitória. Tudo bem, um empate com o Palmeiras, no qual nós fomos campeões da Supercopa do Brasil, ganhamos o pênalti. Perdemos para a Ponte, perdemos para o Santos e agora empatamos com o time reserva do Bragantino em casa. Detalhe, desses 4 jogos, 2 foram em casa, uma derrota e um empate para os reservas do Bragantino e uma derrota para o Santos. O São Paulo foi a 14 pontos. Deixa eu até ver aqui a tabela de classificação do Paulista. O São Paulo foi a 14 pontos, o Novo Horizontino está com 12 e o São Bernardo com 12. O São Paulo tem um jogo a menos, é verdade, mas se os Novo Horizontino e o São Bernardo ganharem seus jogos nessa rodada, eles passam o São Paulo. O São Paulo continua com um jogo a menos, mas é um grupo muito equilibrado, assim como está o grupo do Bragantino também, que está muito equilibrado, mas o São Paulo está correndo riscos. Foram 2 jogos em casa, 2 jogos que precisavam pontuar. O São Paulo precisa, na minha opinião, o São Paulo precisa muito pontuar para ficar entre os primeiros, para fazer as decisões em casa. O ano que a gente foi campeão, em 2021, o São Paulo ganhou muito por conta de decidir os jogos em casa. Inclusive no último jogo contra o Palmeiras, o jogo foi em casa. E o São Paulo está deixando escapar pontos. O pior é que nesses últimos 3 jogos, as atuações de São Paulo foram preocupantes. Eles não jogaram bem, o São Paulo estava muito desorganizado em campo, o Carpini não está conseguindo achar soluções para os desfalques do São Paulo. Ele colocou o Nicão, que eu não entendo, o Nicão não fez uma primeira boa passagem no São Paulo, foi emprestado, estava no Cruzeiro, não estava sendo aproveitado no Cruzeiro.
e voltou para o São Paulo e tá tendo as oportunidades. Então eu não consigo entender por que o Rames não tem as oportunidades. O São Paulo precisando de criação, o São Paulo não teve criação, era basicamente bola direta toda hora do Arboleda, do Diego Costa, ou do Wellington, do Bobadilha, enfim. Era sempre bola direta para o Caleri brigar, ou uma bola ali rente à lateral esquerda para chegar no Ferreirinha e ver o que o Ferreirinha fazia. Se ele arrumava alguma jogada ali. Tá complicado. O São Paulo não vem jogando bem. Daqui a pouco tem as fases finais do Paulistão. Daqui a pouco começa Libertadores. Ainda vai um tempo, dá um tempo de arrumar, mas começa a Libertadores. Então precisa corrigir esses erros logo e encaixar o time. E eu queria saber, o que vocês acham aí? Por que o Rames não tem as chances e o Nicão tem? Para mim o Nicão não tem intensidade, tem menos intensidade, menos influência no jogo do que o Nicão, porque o Nicão fica na ponta lá, na ponta direita, não volta muito, não combate zagueiro, errou um gol ali, eu até esqueci de mencionar, ele errou um gol que ele tá livre dentro da área, chuta fraco, o goleiro dele estava até de pé trocado ali, caiu e defendeu a bola, porque a bola foi muito fraca, isso aí ainda estava 1-0 pro São Paulo, pro Bragantino. E ele não vive uma boa fase, não tem intensidade e joga. O Rames, que ainda não assinou rescisão, ele é jogador do São Paulo, não joga. Não dá para entender. Na verdade, eu criei uma teoria hoje que talvez o Rames, não foi o Rames que queira sair de São Paulo, talvez o São Paulo queira que o Rames saia, né? Viu que vai pagar muito dinheiro para ele e tá com medo de aumentar a dívida. Talvez seja só, para mim só tem essa explicação. Porque não é possível pôr o Nicão para jogar e não pôr o Rames. Mas enfim, rapaziada, se eu esqueci de falar alguma coisa, é porque o jogo foi muito maluco. Um jogo gigantesco, tanto que eu nem respirei aqui no vídeo, nem parei de falar, já estamos com 17 minutos de vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, pode dar o dislike. Põe no comentário aí o que eu possa melhorar. Tô começando agora, tá? E é isso. Aqui o Papo é São Paulo e vamos para o próximo jogo precisando de vitória de todo jeito. Com uma zaga totalmente diferente, a zaga reserva, sem saber se vamos ter lateral direito. Tudo contra nós, mas nós precisamos da vitória de todo jeito, gente. É isso, fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de semana e vamos lá, vamos tricolor, a gente ainda continua acreditando, o time não desaprendeu, só está mal organizado, tá bom? Obrigado, até mais.